Olá, gente! Esse é o segundo vídeo do canal, onde eu falo sobre a minha experiência na profissão de cabeleireira há 19 anos, onde eu conto a minha experiência e vivência nessa profissão. Como foi que eu decidi ser cabeleireira e tudo o que eu passei para chegar até o dia de hoje. Eu me chamo Carmen Oliveira e eu morava numa cidadezinha, numa cidade do interior. Era uma cidade pequena, que para trabalhar a gente tinha que sair dessa cidade, porque quase não tinha trabalho. Eu trabalhava nas cidades vizinhas, onde eu era camareira de pousada, trabalhava com faxina. E na época eu pensei, eu precisava mudar de profissão. Eu não tinha como continuar por mais tempo fazendo o que eu fazia, porque as cidades eram longe, tinha que pegar um ônibus. Foi onde eu decidi que eu queria ser cabeleireira. Na época, essa profissão quase não tinha, cada cidade tinha uma, duas no máximo. Era uma profissão que eu achava bem interessante, mas para mim não era muito fácil fazer o curso, porque eu morava a 50 quilômetros da cidade onde se podia fazer esse curso. Mas eu fui lá, me matriculei, então para ir e voltar do curso eram 100 quilômetros. E tinha dia que eu não conseguia ir. Não eram todos os dias da semana, mas nem sempre eu conseguia ir, porque eu tinha que trabalhar e às vezes eu também não tinha o dinheiro da passagem. Era uma época muito difícil. Eu era casada na época e meu marido, ele na época ele trabalhava numa empresa, mas a empresa era uma empresa que atrasava salário, pagava pouco, então não era uma época fácil. Mesmo assim eu levei 2 anos para terminar o curso básico, não era aquele curso profissionalizante. Depois desse curso eu tive que fazer outros cursos, mas ele foi o suficiente para mim abrir o meu espaço, abrir meu salão. Aí eu tinha três coisas para resolver: o local, os móveis e tudo que eu ia precisar de utensílios, de secador, prancha e os produtos, então eram bastante coisa para mim pensar em adquirir. O espaço, o que eu pensei? Vou abrir na minha casa. E foi isso que eu falei, foi isso que eu fiz. Eu abri na minha casa. Eu fechei a sala e um quarto e abri o meu espaço, o meu salão. Eu tinha casa própria na época, era uma casa pequenininha, era 2 quartos, banheiro, sala e cozinha. Mesmo assim eu fechei a sala e o quarto, morava na outra parte da casa, e ali eu abri meu espaço. Quanto aos móveis, eu ganhei os móveis de presente de uma das pessoas que eu trabalhava. A pessoa me levou no local onde se comprava os móveis, nessa cidade, né, que eu fiz o curso, e eu escolhi um lavatório, um espelho, uma cadeira, e depois a pessoa também me deu uma TV pequena. E foi assim que eu abri na sala da minha casa, na sala e em um quarto, o meu espaço, com os móveis que eu ganhei de presente. Eu consegui comprar alguma coisa do que eu precisava, que era secador e todos os outros materiais, e dentro de casa, dentro da minha casa. E eu fiquei mais ou menos 1 ano, eu acho, eu não lembro exatamente, dentro de casa, atendendo. Depois eu consegui uma sala no bairro, uma sala pequena no bairro. E depois também de 1 ano e pouco, mais ou menos, eu consegui uma outra sala na cidade, no centro da cidade que eu morava. Aí já era uma sala maior, eu fiz uma bancada de mármore com espelho grande só também, porque o balcão na parte de baixo eu não do mármore eu não consegui fazer, na época eu não consegui o dinheiro para fazer. Então eu me mudei para essa outra sala, então foram 3 no começo. E depois dessa sala, o meu casamento acabou, nessa sala meu casamento acabou, eu decidi sair dessa cidade e vim para a cidade aonde eu estou até hoje. Então esse foi o meu começo simples na profissão de cabeleireira. Eu sei que isso já faz 19 anos atrás,
mas muitos que estão se formando agora ou que se formaram, começaram dentro de casa. Quando a gente vê às vezes um profissional bem na profissão, que tem um salão bonito, bem decorado, a gente pensa que ele já foi logo para o salão bonito e decorado. Não, a maioria deles começou pequeno, começou nas suas casas, muitos atendendo em casas das pessoas, na casa das pessoas, para depois irem crescendo e ter um espaço melhor. Isso também pode acontecer com você, mas não se sinta menor por isso. E não se compare com quem já está em outro patamar, quem já está mais alto. Não se compare. Hoje a gente vive numa época de comparação. A internet possibilita isso, comparar. Porque o outro faz melhor, porque o outro tem melhor, porque o outro está melhor. Mas a maior parte deles está melhor por mérito próprio. Começaram pequeno e cresceram. E isso a gente vê um monte de histórias. Então, se você tiver que começar dentro da sua casa, com as coisas que você conseguir comprar no momento, comece. Não desista. Se é o que você quer, trabalhar com beleza, trabalhar com cabelo, não desista. Se tiver que começar na sua garagem, comece na sua garagem. Se tiver que começar na sua sala, comece na sua sala. Mas não se conforme com isso, tá? Não acostume. Pense sempre que você quer melhorar. Quer sair dali, quer ter uma sala só para o seu salão. Porque, embora às vezes seja necessário começar dentro de casa, traz também os seus desafios. Por quê? Porque na maioria das vezes, separar esses dois mundos, o mundo família e o mundo profissional, dentro de um espaço que é a sua casa, não é fácil. Principalmente para quem tem filhos. Eu não tinha filhos, então para mim foi mais fácil. Mesmo assim, teve algumas situações que não foram muito legais, né. Uma delas, eu ainda estava dormindo e a pessoa bateu na janela do meu quarto para me cortar o cabelo, porque era cidade do interior, então a gente não tinha cadeado no portão, a pessoa entrava. E também tinha outra coisa que acontecia, às vezes era um amigo, um conhecido, a pessoa ia fazer o cabelo e já ficava para jantar, para almoçar, então você já estava cansada, mas tinha que fazer sala, comida para a pessoa. Isso aconteceu bastante na minha época. Então, tem os seus desafios. E é interessante que hoje, embora façam 19 anos, as coisas continuam se repetindo. Muitos profissionais começam dentro das suas casas. E tá tudo bem começar dessa forma. Não sei se esse meu relato vai servir de ajuda para alguém, mas se servir, entenda que esse é o seu começo simples, mas não significa que você tenha que permanecer nele. Você pode e deve crescer na profissão de cabeleireiro. Eu, quando comecei, eu não comecei por amor, não, foi por necessidade. Eu precisava de uma profissão que fosse rápido para me formar e logo eu começasse a exercer para abandonar o que eu fazia. Então foi por necessidade, não foi por amor. Depois eu comecei a gostar, comecei a alisar cabelo, fazer mechas, eu comecei a gostar e estou há 19 anos na profissão. É claro que durante todo esse tempo teve muitos erros e acertos, que eu vou falar sobre isso nesse canal, mas o importante é, se você gosta de trabalhar com cabelo, se identifica com a profissão, mas acha que não tem condições de ter um espaço bem decorado, com as coisas que você quer, não pense nisso agora. Comece da forma simples. Comece da forma que você pode e vai evoluindo e crescendo. Se alguém que está vendo esse vídeo se identificou, passou pela mesma situação que eu passei, deixe nos comentários. Se alguém está começando na profissão da mesma forma que eu comecei, trabalhando dentro de casa, me conte qual é a sua experiência, como que está sendo. Está conseguindo dividir, separar os dois mundos? Está conseguindo seus clientes para depois sair da sua casa? Deixe nos comentários. Esse canal vai falar bastante sobre a minha experiência e vivência nessa profissão.
Vou trazer muitos relatos de coisas que eu passei, coisas que eu errei, que eu acertei. Me sigam e até o próximo vídeo.